A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Chegou a época do plantio e a gente sabe o quanto o produtor rural se preocupa, principalmente com as questões climáticas. Já tem questão de mercado, preço de commodities, dólar. São tantas as variáveis, né, tanta coisa, e tem a questão climática, né? A prova disso foi o que aconteceu semana passada lá no Paraná, onde produtores perderam tudo, nas cidades também, né, se perdeu muita coisa, vidas se perderam, e o clima está assim, né? Num lugar chove demais, outro chove de menos, e a gente fica à mercê, né, dessa situação. Mostra que nós, seres humanos, não temos controle de nada mesmo. Mas eu vou conversar hoje aqui no programa com a Bárbara Silva, que é engenheira agrônoma, é coordenadora de desenvolvimento técnico de mercado do Grupo Ubiagro, e nós vamos falar sobre boas práticas e dicas para aumentar a produtividade da lavoura. Direto de Uberaba, Minas Gerais. Bárbara Silva, tudo bem com você? Boa tarde, Divino, tudo jóia. Prazer estar aqui para conversar com você sobre esse tema, né, que é tão importante aí para o Cerrado. Essa questão, né, do problema hídrico que a gente tem tido em algumas regiões, realmente vem sendo uma safra que chega, mais uma safra, né, que chega aí bastante desafiadora para o produtor, com muita irregularidade de chuva, né, atraso de plantio em algumas regiões, e aí o produtor fica, né, com essa incerteza aí no calendário. Mas a gente consegue, né, tá ajudando, né, auxiliando ele aí com alguns manejos, com algumas técnicas, para realmente a gente garantir aí que a safra seja boa. É isso aí, verdade. Com certeza, muitas dicas você vai trazer aqui hoje. Mas hoje de manhã eu estava lembrando de você, Bárbara. Eu fui no evento hoje de manhã, Bárbara, mas tinha um pão de queijo lá, que eu vou te falar uma coisa. Eu lembrei de você na hora, na hora. Eu falei, gente do céu, mas que pão de queijo maravilhoso é esse? Eu tenho certeza, esse pão de queijo é de Minas Gerais, porque em Goiás não tem pão de queijo gostoso desse tanto, não. Ô louco. O pão de queijo daqui de Minas é diferenciado. Bárbara, você conhece a nossa região, você já morou aqui em Rio Verde, você conhece bem o regime de chuvas por aqui, né? E agora anda bem irregular mesmo. Eu gostaria de saber de você como é que está a situação aí no Triângulo Mineiro. Você está em Uberaba, né? Em Minas Gerais. Como é que está a situação por aí, o regime de chuvas? Está mais ou menos parecido com aqui ou não? Está chovendo mais? Tá bem parecida, tá? Aí com a região do Goiás em si, tá? A chuva ela atrasou bastante. A gente teve, né, essa irregularidade de chuvas aí. Em algumas áreas elas tiveram uma boa quantidade, outras ainda tá esperando, né, essa chuva firmar de fato. E aí, querendo ou não, isso atrasa o plantio em algumas regiões. O produtor ele começa já com aquele pezinho no freio, né? Tentando aí esperar realmente essa chuva firmar, porque na realidade, quando a gente coloca a semente lá no campo, a gente sabe que essa semente de soja ela precisa de uma boa umidade, né, para poder germinar, para poder se estabelecer de forma uniforme na área. E aí, se eu tenho, né, essa ausência de umidade, eu acabo atrapalhando o processo de germinação, né, dessas sementes. E aí, no mesmo talhão, eu posso ter um problema aí de diferente, de desuniformidade de stand, né? Então, eu vou ter plantas que vão emergir em épocas diferentes, e lá na frente isso pode ser um problema, porque elas começam a competir por água, por um nutriente, e elas vão estar em estágios fenológicos diferentes. E aí isso acaba sendo um problema aí para a gente, um problema posterior, né? Então, o ideal é realmente a gente esperar essa estabilidade nessa chuva estabilizar, a gente ter um solo com uma umidade adequada, uma umidade boa para que essas plantas consigam emergir de forma uniforme, para que a gente garanta aí um bom stand, né, um bom plantio e um bom arranque inicial dessas plantas. É.
A escolha da semente faz toda a diferença, né, Bárbara? E o produtor rural sabe disso, ele sabe que ele tem que investir numa semente de qualidade, mas tão importante quanto a semente é a cultivar, né? Exatamente. Hoje, quando a gente fala, né, a gente tem aí no mercado centenas de cultivares, tá? E a gente precisa definir, né, aquela que melhor se adapta à região, aquela que está de acordo com o teto produtivo que a gente espera, que a gente almeja, porque ao longo dos anos a gente sabe que a gente foi modificando as cultivares. E isso é bom, porque a gente vem trazendo, procurando trazer, né, cultivares mais responsivas, que tenham alto teto produtivo, para a gente garantir realmente uma elevada produtividade no campo e que essas cultivares realmente sejam adaptadas às regiões que a gente está colocando elas, tá? Então, realmente, a gente tem todo esse lado, né, positivo de ter selecionado as cultivares, porque a gente consegue adequar melhor de acordo com cada região, com cada particularidade que a gente vai estar tendo ali naquela região. E cultivares que suportem principalmente as questões hídricas, né? Os desafios do momento, né? Exatamente. A gente tem algumas cultivares que elas têm, né, uma resistência maior, né, digamos assim, que são mais robustas, digamos, fisiologicamente, mas de qualquer forma a gente tem que lembrar que a água ela é essencial, tá? Se eu não tiver água, se eu não tiver umidade ali, a minha semente não germina, então essa minha planta, por melhor que seja o potencial genético dela, ela não vai responder, porque ela precisa de uma quantidade de umidade, né, de água adequada para germinar, para fazer todos os seus processos, né, fisiológicos ali. Então a gente tem que lembrar que a água é fundamental. Não adianta a gente ter a melhor genética selecionada, né, para aquela região, se a gente não tiver água, a gente não vai conseguir que ela tenha aí o seu melhor estabelecimento, tá? Eu falo que é como se a gente tivesse um carro, tá? Se eu não tiver combustível, esse carro não vai andar. A semente é a mesma coisa. Posso ter a melhor semente, né? Assim como eu posso ter o melhor carro. Se eu não tiver combustível, se eu não tiver água, a minha semente ela não vai germinar, ela não vai conseguir ir para frente e expressar esse potencial que ela tem. Bárbara, nós já falamos da semente, né? E quais seriam agora os outros pontos de atenção que o produtor tem que ter? Aquele produtor que ainda não fez o plantio. Eu acredito que é assim, é divino. A gente, quando a gente fala, né, do plantio, ele é um momento bastante crucial, tá? É um momento de definição ali. A gente precisa ter boas sementes, né, sementes de qualidade, ter boa umidade de solo para que essa semente consiga se desenvolver, né, consiga se estabelecer na área, porque do contrário ela não consegue se estabelecer. Essa fase de estabelecimento é onde o produtor está construindo o potencial produtivo da lavoura dele. Tá? Eu tendo condições, né, para essa semente germinar, essa semente começar a criar raiz. Raiz a gente costuma falar que é a boca da planta, né, por onde a planta vai absorver água, vai absorver nutrientes. Então ela precisa ter, né, as condições ideais ali para esse investimento, né, para ela poder conseguir enraizar bem naquele momento, para que ela consiga se estabelecer ao longo do tempo, tá? Então é a gente pensar realmente em semente de qualidade, em um bom manejo de solo, tá? Um solo bem estruturado, que a gente fala, né? Um solo com boa capacidade de retenção de água, um solo que tenha realmente um perfil construído com boa quantidade de matéria orgânica, com a parte nutricional, né, bastante adequada. A gente sabe que os solos, no geral, né, os solos do cerrado, eles são solos que têm baixo teor de matéria orgânica, são solos mais ácidos. Então a gente precisa estar ali investindo numa correção de pH, né, para poder realmente construir esse perfil de solo, investir em manejos que eu consiga manter a palhada no solo, né, fazer esse acúmulo de matéria orgânica nesse solo, para que eu consiga melhorar a microbiota, melhorar toda a parte de disponibilização, né, de reciclagem de nutrientes através da matéria orgânica,
melhorar, aumentar a população microbiana, porque a gente sabe que isso também favorece, né, o desenvolvimento das minhas plantas. Pensar realmente nisso, né, em estruturar solo, em construir perfil, em garantir uma semente de qualidade. E quando a gente fala em melhorar, né, a parte de acúmulo de matéria orgânica, de deixar palhada no solo, eu também estou contribuindo para a manutenção de umidade desse solo, né, para que esse solo tenha temperaturas mais amenas também. Aí eu contribuo para todo o processo de germinação dessa semente, contribuo para todo o desenvolvimento radicular das minhas plantas que vão estar ali, para que ela possa ter essa capacidade de se desenvolver e garantir, né, que ela se estabeleça de uma maneira bastante uniforme naquela área e consiga atingir, né, chegar no reprodutivo com um bom aparato vegetativo, né, uma boa estrutura para que ela consiga garantir ali a sua descendência, né, a gente fala. É garantir ali uma boa quantidade de flores, de vagens e posteriormente de grãos, né. E a gente sabe que se a gente tem qualquer problema lá atrás, tá, a gente tem aí uma deficiência hídrica, a gente tem deficiência nutricional, no início a gente compromete todo o reprodutivo da planta. Porque daí a planta, como ela vai estar estressada, ela em vez dela pensar, né, em realmente atingir o seu potencial produtivo, expressar tudo aquilo que ela tem de melhor, ela vai pensar em pelo menos sobreviver, né, em deixar uma descendência. Então ela começa a mudar as suas relações ali de fonte e dreno para ela garantir e perpetuar a sua espécie. E a gente não quer que ela só mantenha, né, perpetue a espécie, a gente quer que ela realmente expresse o seu máximo potencial de produção. Então a gente precisa sim manejar ali no início, né? Pensar nessa questão de construir perfil de solo, ter sementes de qualidade e garantir uma nutrição equilibrada, né? Levar nutrientes para minha planta ali e realmente deem aporte para ela, para que ela consiga se desenvolver, né, no ciclo ali, na parte vegetativa, consiga acumular bastante energia, né? Para que ela consiga manter todas aquelas flores, vagens e grãos que ela vai ter posteriormente. E aí a gente consegue trabalhar isso com o uso de nutrientes, né? Não só nutrientes, mas também trabalhando a parte fisiológica da planta, né? Trabalhando com aminoácidos, com bioestimulantes, tudo isso ajuda a planta muito a chegar e atingir esse potencial produtivo. Eu vou fazer o seguinte, Bárbara, eu vou fazer um intervalo agora, rapidinho, depois dos comerciais, a gente continua a nossa prosa, viu? Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando a Bárbara Silva, engenheira agrônoma, que está falando para a gente a respeito das boas práticas e trazendo dicas para aumentar a produtividade da lavoura. Bárbara, muitos produtores, principalmente nos últimos anos agora, entraram em áreas novas, né? E tem muita gente entrando ainda em áreas de abertura, áreas que eram de pecuária, muitas vezes solos degradados, compactados, que nunca viram um adubo sequer, né? Calcário, nem se fala, tem que fazer todo o trabalho de correção do solo e tal. E dentro desse aspecto que a gente vem conversando aqui, quais são as questões, as preocupações adicionais que esses produtores precisam de ter? É realmente nesse sentido, tá, Divina? A gente buscar manejos, né, rotação de cultura, pensando aí em deixar a matéria orgânica, deixar palhada naquela área, tá? Nesse manejo de rotação. Ainda mais quando eu falo aí de solos, né, de textura mais arenosa, a gente sabe que o problema de água em solos mais arenosos, ele é maior, né? O problema de disponibilidade de nutrientes também. Então é a gente ir trabalhando esse solo ano após ano, né? Com as rotações de cultura, com plantas de cobertura, que realmente ajudem a melhorar, né, a estrutura desse solo, a construir um solo
melhor, mais rico em palhada, mais rico em matéria orgânica, para que a gente vá melhorando as condições para a planta sucessivamente, né, ao longo dos anos. Um tema que tem tido cada vez mais relevância, Bárbara, são os micronutrientes, né? Antigamente se falava muito nos macro, né? O NPK e tal, e hoje não. Hoje se dá uma importância muito maior para esses micronutrientes. E eu gostaria que você falasse qual a importância deles. Quando a gente fala micro, né, o pessoal fala, mas então é porque não precisa. Às vezes o pessoal achava que não tinha tanta importância, mas eles são tão importantes quanto os macronutrientes, tá? Os micronutrientes, eles, né, são extremamente relevantes para o metabolismo da planta. São eles que vão ajudar ali, né, a fazer as ativações enzimáticas, a fortalecer, né, como se fosse uma chavinha ali para ligar e desligar sistema antioxidante da planta, né, para reduzir os danos celulares quando a planta está sob algum estresse. Então, hoje em dia a gente vê a importância de estar colocando dentro do manejo, né, manganês, cobre, zinco, pensando em realmente eles serem ativadores enzimáticos que contribuem com essa parte metabólica da planta, né, para que eles consigam realmente ligar essas enzimas para que a planta seja muito mais efetiva. Uma observação que eu tenho feito, Bárbara, eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Até para saber se eu estou errado. A impressão que eu tenho é que quanto mais a gente aprimora as plantas e aumenta a produtividade, ao mesmo tempo parece-me que essas plantas acabam ficando mais frágeis. Eu não sei dizer se são mais frágeis ou mais exigentes. E eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Quando a gente, ao longo dos anos, né, a gente teve essa busca por plantas que fossem mais efetivas, né, que produzissem mais. Consequentemente, nesse processo de melhoramento, a gente vai mexendo nas características e acaba que a gente melhora uma e às vezes a gente perde alguma outra característica, tá? E o intuito nosso de mexer, né, nessa questão de melhoramento é sempre procurar, né, uma maior produtividade, o melhor potencial que essa planta possa atingir, mas também assegurar que essa planta não vá ficar suscetível lá no campo a doenças, a pragas, né? Então a gente tem que tentar trabalhar no equilíbrio. E aí quando a gente vem pensando, né, nessas cultivares que vêm sendo lançadas hoje, que tem alto teto produtivo, realmente elas se tornaram mais exigentes nutricionalmente, tá? Porque como elas foram desenvolvidas buscando a melhoria de produtividade, a gente vai, né, pensando que elas vão ter que produzir mais grão por área, e aí, consequentemente, elas precisam de mais nutriente para encher esses grãos. Ela precisa de mais carboidrato para encher o grão, e para isso a gente tem que alimentar elas de uma forma mais efetiva, digamos assim, tá? Mas é exatamente por isso, né? A gente precisa desse equilíbrio. Se a gente tem uma planta que vai produzir mais, consequentemente, eu vou ter que elevar ali, né, o que eu dou de alimento, digamos assim, para ela, né, de nutrientes, para que ela consiga levar esses nutrientes para dentro do grão e garantir aquele teto produtivo que a gente almeja. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. Eu acho que é mais ou menos como um atleta de alta performance, né? Ele tem que ter ali a melhor alimentação, um acompanhamento com nutricionista e tal, para que ele possa entregar ao máximo, né? Entregar o máximo do seu desempenho, né? Exatamente. O que aconteceu que os biológicos passaram a ter um papel preponderante, um papel, assim, um desempenho que antes a gente parece que nem sabia que existia biológico, ninguém nem falava nisso, né? Até pouco tempo atrás. E agora, nos últimos anos, tomou uma proporção assim que até parece que os químicos não funcionam mais. A questão não é nem a falta de efetividade dos químicos, tá? É que assim, né, a gente tem que olhar que ao longo dos anos, quando a gente olha para o desenvolvimento de uma molécula química, ela demora muito tempo para se desenvolver. E a gente tem, né, dentro da natureza, a questão da espécie tentar sobreviver. Então essas espécies, né, que a gente tem os químicos
contra, né, doenças ou pragas, elas vão dando um jeito de se adaptar, criar resistência a esses químicos que a gente já tem no mercado. E aí, o que a gente vê, né? Qual é a visão quando a gente fala de biológico? É a gente ter um plus ali, né? A gente melhorar a população de um micro-organismo que consegue intervir, né, naquela doença, naquela praga, de forma biológica, né? E vai ajudar o químico. É realmente a gente trabalhar aí o manejo integrado dos dois. Eu falo que, assim, não é a gente tirar um e substituir pelo outro. É a gente trabalhar com os dois de forma simultânea, tanto o químico quanto o biológico, para a gente conseguir ter uma efetividade maior ali. E aí, quando a gente fala, né, de biológico, é realmente essa questão, né, que a gente vem trazendo esses biológicos para a forma de biocontrole, porque eles conseguem ali, né, competir por espaço, por nutrientes com os fungos patogênicos, né, conseguem produzir enzimas que vão conseguir, né, matar, digamos assim, né, esse fungo patogênico ou matar aquela praga. Eles conseguem ajudar ali, né, alguns biológicos, eles têm a capacidade de ativar o mecanismo de defesa da planta para que ela tenha a resistência sistêmica induzida. Então, ele consegue ativar um mecanismo de resistência da planta, né, de defesa da planta, para que ela fique mais efetiva ali em combater a entrada daquele patógeno. Então, é uma junção das duas tecnologias, né, para que a gente realmente seja mais efetivo ali no campo. O que é mais importante? A química, a física ou a biologia do solo? Ou o equilíbrio dos três? É o equilíbrio dos três. A gente não consegue falar que um é mais importante que o outro, né? A gente precisa de um solo que ele tenha, né, uma boa biologia, né, ali um bom aparato de micro-organismos benéficos para que eles favoreçam o desenvolvimento da planta. A gente tem micro-organismos, né, que conseguem fazer associação com a planta para fazer com que essa planta, por um exemplo, né, fungos micorrízicos, aumenta o sistema radicular, a planta consegue, né, ter maior área ali de captação de água, de nutrientes, tá? A gente precisa dessa parte, né, de micro-organismos ali no solo muito bem estruturada para que ela auxilie a planta a se desenvolver. Quando a gente fala de parte física, né, a gente precisa de um solo bem estruturado, um solo com bioporos, que faça com que eu tenha ali circulação de oxigênio, que eu tenha, né, uma boa capacidade de drenagem desse solo, para que a minha raiz consiga respirar, um solo que não tenha impedimento mecânico para a minha raiz se desenvolver, porque daí a minha raiz se desenvolve, consegue ter um maior volume, né, uma raiz mais robusta, mais profunda, ela consegue ter mais acesso à água, mais acesso a nutrientes. Parte química, né, ter aqueles nutrientes disponíveis. Então, eu preciso de um solo que tenha, né, um pH corrigido, que tenha baixos teores de alumínio para não ter impedimento para crescimento de raiz, para não ter a distorção dos nutrientes ali naquele solo, para que esses nutrientes estejam na solução do solo e a planta consiga absorver eles para o seu desenvolvimento. Então, os três é um conjunto, né? Eu falo que é um triângulozinho ali, que a gente fala, quando a gente fala de química, física e biologia do solo, um triângulo que é bastante unido, que se a gente não pode ter um melhor que o outro, a gente tem que buscar o equilíbrio entre os três para que a gente consiga realmente um solo aí ideal, digamos assim, para que a minha planta tenha boa capacidade de desenvolver. Eu vou precisar de fazer mais um intervalinho rapidinho, mas nós voltamos já já. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv.
A notícia do agro começa aqui. Bom, você já trouxe as dicas. Primeiro, a escolha da semente, a escolha dos insumos, preparo da terra, fazer um bom plantio, né? Tá, o produtor fez tudo isso, só que não para por aí, ele não pode tirar o olho, né? As coisas continuam. E agora, qual é o próximo passo? Após o estabelecimento, ele tem que ficar atento, tá? Não tem como a gente plantar e largar lá, tá? Então, ele tem que ficar ali atento, né, ao manejo dele, às aplicações que ele vai estar fazendo ao longo do ciclo, por conta de defesa, né, toda a parte fitossanitária, para que a gente evite a entrada de pragas e doenças na área. A gente sabe que nem sempre isso é fácil, né? A gente tem aí, por um exemplo, quando a gente fala de doenças, tá? Depois que a gente tem o estabelecimento da cultura, que essa cultura fecha a rua, que a gente fala, se a gente começa a ter altas precipitações, a gente pode ter o aparecimento de doenças fúngicas. E aí a gente tem que ficar atento, tá ali fazendo a rodagem nas áreas, né, a manutenção ali, essa frequência de observação, para que não deixe essa população, né, essa doença se alastrar. Se é uma praga, a gente também tem que estar ali, né, com frequência, observando para ver se está tendo incidência da praga, para que a gente não deixe também essa população da praga se alastrar e se tornar um problema. Então, a gente precisa, né, fazer esse monitoramento frequente para que a gente faça as aplicações no momento certo. Eu falo que assim, né, quando a gente fala desse manejo ao longo da safra, tá? E principalmente o fitossanitário, o olho do dono ele é o melhor defensivo, porque se você está sempre na lavoura, olhando, observando, monitorando, se você está tendo ou não a presença de doenças e pragas, você consegue ser muito mais efetivo, né? Então você consegue realmente aplicar, né, o seu defensivo no melhor momento, antes de que aquilo se torne um problema e comprometa o estande de plantas, comprometa a produtividade final. Tem toda uma irregularidade das chuvas, né? Então, às vezes, Bárbara, tem dia que chove, às vezes passa 2, 3 dias sem chover, depois chove muito, aí depois passa mais um tempo, aí chove um pouquinho. Isso acaba trazendo um estresse para as plantas, né? De alguma maneira, isso interfere na população de pragas e doenças que atacam essas plantas? Olha, como a gente fica nesse impasse, né? Chove, aí vem o sol. Isso acaba que favorece sim, tá? Esse estresse que a gente fala, esse estresse hídrico, ele acaba sendo bastante, digamos que traiçoeiro, né, para o produtor. Porque além da gente favorecer, né, o aparecimento de doenças e pragas, a gente acaba que prejudica a própria planta em si, tá? Porque daí a planta, ora ela tem água, ora ela não tem, então ela fica, né? Se ela fica na ausência de água, né? Se ela tá ali no estresse hídrico, ela tende a fechar estômago, a reduzir o processo de fotossíntese, e aí eu começo a ter menor produção de carboidrato, né? Dentro da planta, então eu vou ter um problema aí para enchimento de estrutura reprodutiva. A minha planta estressada, ela começa a produzir espécies reativas de oxigênio, e aí isso atrapalha todo o metabolismo da planta. E aí eu preciso intervir, né, fazer manejos que eu consiga mitigar esse estresse, tá? E aí, quando eu falo de, né, além desses problemas, né, a planta ela fica mais frágil, porque se ela está produzindo menos fotossíntese, menos carboidrato, ela está mais frágil, então ela está mais suscetível a um ataque de praga, a um ataque de doenças. Então a gente sente que a planta ela fica mais sensível ali no campo, né? E aí a gente precisa intervir, né? Buscar manejos, tecnologias que ajudem a planta a sair dessa situação. Bárbara, você tem uma dica matadora, aquela dica de $1 milhão, bala de prata, aquela que você escondeu ali na manga para trazer para quem está nos ouvindo desde o início, ficou até agora, esperando você trazer aquela dica sensacional. Qual é? Eu acho que assim, ó, pensando no cenário que a gente está,
tá? É a gente realmente abrir mão ali de tecnologias que ajudem a planta. Eu acredito muito que a gente tem muitas tecnologias, a gente tem o uso de micronutrientes, que a gente sabe que faz todo esse trabalho de ativar as enzimas de limpeza da planta, né? Deixar essa planta, digamos que mais esperta fisiologicamente, para poder ligar ali as enzimas do sistema antioxidante, né? Como dismutase, superoxidismutase, catalase, que são enzimas que limpam essas espécies reativas de oxigênio, tá? Esses micronutrientes também, eles ligam, né, ajudam a planta a ligar o sistema de defesa dela, então ela fica muito mais efetiva. A gente consegue trabalhar também com aminoácidos, né? Os aminoácidos, eles ajudam a reduzir o impacto do estresse na planta, né? A manter a fisiologia dessa planta mais ativa. Eles servem ali como precursores para a produção de enzima, produção de hormônios, de proteínas. A gente consegue trabalhar também com bioestimulantes, né, que vão atuar ali na parte de comunicação celular, então eles vão ativar rotas metabólicas e rotas de defesa, né, e de recuperação dessa planta, estimular a síntese de hormônios, né, para que favoreça crescimento radicular, expansão foliar, potencialize fotossíntese, para que a planta realmente consiga sair dessa situação de estresse e sofrer menos com isso e mantenha o potencial produtivo dela. Bárbara, agora é torcer, é ter fé, é acreditar. Eu agradeço imensamente a sua participação conosco, as dicas que você trouxe hoje. Muitíssimo obrigado, viu? Exatamente, Divino. A gente tem que rezar bastante, né? Que a chuva vai ficar mais regular aí ao longo da safra, né? O Cerrado, ele é uma região que tem um potencial, assim, incrível, tá? Mesmo que a gente tenha tido esses atrasos, né? A gente consegue aí trabalhar para que a gente resolva esses problemas com as tecnologias, né? Então, a gente tem sementes aí com alta capacidade, né, de produção, que consegue compensar. A gente tem tecnologias de manejo que vão ajudar a mitigar esses estresses aí da ponta. Então, é só a chuva regularizar certinho aí que a gente consegue ainda ter ótimas chances aí de recuperar o desempenho das lavouras, tá? A gente agradece, né? Eu agradeço você pelo convite de estar aqui conversando. Eu acredito muito que não só eu como agrônoma, mas também o grupo, né, o Biagro, ele tem essa visão, tá, de estar sendo parceiro do produtor, de estar ali tentando levar, né, mais soluções, mais conhecimento para a ponta, para que a gente realmente consiga ter uma safra de sucesso, uma safra mais sustentável, e eu acho que é o que realmente todo mundo quer aí no Cerrado, tá? Então a gente está aqui à disposição. E é um prazer sempre estar conversando com você e para falar sobre o agro. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.